Fala meu aluno, fala minha aluna, seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre conhecimentos de Fortaleza. Sou o professor Caio Vitor e nessa aula a gente vai abordar todas as temáticas relacionadas a climatologia de Fortaleza. Professor, isso é importante? Meu aluno é muito importante sim, coisa que você não pode ir para a tua prova, para o teu exame, sem tomar conhecimento disso, beleza? Então, antes, de eu te mostrar, claro que nesse bloco aqui eu vou finalizar tudo contigo, não vamos para outro, tá bom? Vamos ver toda a questão climática de Fortaleza bem direitinho nesse bloco aqui, tá bom? Mas antes, obviamente, aquilo que eu sempre falo para você, a gente tem que ter conhecimentos, breves, pelo menos uma base bem estruturada, ou pelo menos caso não tenha, não se preocupe que eu vou trazer contigo aqui, por isso que eu já deixei bem organizado aqui o quadro, para a gente também não perder tanto tempo, de alguns conhecimentos prévios sobre geografia, Como a gente vai ver o clima em Fortaleza, não adianta nada eu te dizer, o clima de Fortaleza é X. Tá aí por quê, eu vou explicar um pouquinho aqui agora para você, Eu peço que você realmente tome nota, anote bem direitinho, vai ser bem caprichado mesmo, Sobre os principais fatores, fatores e condições do clima, O que é que vai influenciar, o que é que vai exercer. E no final a gente vai jogar, tudo no liquidificador, bater e explicar por que o clima de Fortaleza é isso aqui. Show de bola, vai ser um negócio bem massa mesmo. Então, acompanhe comigo aqui, Vou colocar já no quadro, meu aluno, justamente isso aqui, fatores. Anota comigo aí. Fatores de determinação do clima. Determinação do clima. E lembrando, custa nada. O professor aqui ele ensina, no caso aqui, conhecimento de Fortaleza, mas por que não eu dar uma dica, cara, sobre relacionamento. Tu tá com a crush aí, tá com teu boy, não sabe como chegar nela. Aí pergunta, aí qual a diferença de tempo e clima, você sabe? Aí talvez ele ou ela, diga não. Por quê? Aí você vai explicar, meu aluno, Você é aluno professor do Caio Vitor, Que é tanto para eu ensino você tanto a passar na prova como para pegar o bichinho, Por que não? Fala assim, gato ou gata, clima é o que tá rolando entre a gente. E tempo é que a gente tá perdendo. Meu irmão, isso aí, meu chapa, é tiro e queda, Um tapa que tu leva. Mas voltando pra cá. Eu tô solteiro, não é por outra coisa não, Cantado é beijo. Mas simbora. Primeiro, Mauro, que eu queria colocar contigo, falar contigo, é sobre latitude. Perfeito? Latitude. Na sequência, eu quero te explicar um pouco sobre vou colocar mais embaixo aqui, altitude eu consigo explicar bem rapidão. O que é a altitude? Lembrando que isso são tudo fatores de determinação no clima. Na sequência, eu vou te explicar o que é maritimidade. Maritimidade, certo? Maritimidade. Na sequência, logo depois, eu vou te explicar, meu aluno, o que são, melhor falando, as massas de ar. Massas de ar, perfeito? Depois eu vou te explicar a vegetação. Lembrando que isso é tudo fatores de condição climática, todos fatores que vão determinar, perfeito, o clima daquela determinada região, perfeito? E por final a gente vai ver aqui sobre a questão das correntes marítimas, certo? Correntes marítimas, marítimas, realmente aqui. E por fim a gente vai ver tudo, algo tudo não, mas como relevo, ele vai influenciar na nossa condição climática, perfeito? Então vamos aqui voltar. A latitude. Meu aluno, o que vai ser a latitude, tá certo? A latitude ela vai ter, melhor falando, como referência a chamada linha do Equador, certo? Linha do Equador. Equador. Perfeito? Equador. Então eu vou tentar desenhar aqui um globo terrestre, tá certo? Vou tentar desenhar aqui embaixo, um globo terrestre. Perfeito? Tentar desenhar aqui um globo terrestre, tá bom? Você sabe que a linha do Equador é ela que vai separar o mundo do hemisfério norte e hemisfério sul. Show de bola? Então eu vou colocar aqui o Ezinho, tá certo? Para simbolizar a linha do Equador. Show de bola?
Meu aluno, como eu te falei, a latitude ela tem como referência a linha do Equador. É uma coordenada geográfica, tá certo? A latitude ela é uma coordenada geográfica. Coordenada serve para quê, professor? Para aquela exata localização de um determinado ponto, tá bom? Quando tu pede comida no iFood ou tu pede um Uber, tu vê lá a localização do rapaz da moto, né, do motoqueiro. Tu tá vendo, ó, coordenadas. Tá lá dizendo a latitude dele, tá bom? Então é tudo isso aqui, beleza? Então, tá, cara, o que é que tem a ver o cu com as calças? O que é que tem a ver latitude influenciar com o clima? Porque, meu aluno, o Sol, certo? Vou colocar aqui de vermelho para simbolizar a quintura, tá bom? O Sol, ó, quando os raios solares incidem na Terra, ele vem, mano, os raios solares justamente bem no meio. Bem no meio mesmo, né? Bem na faixa central. É o que nós conhecemos, ó. Essa porção aqui que vai receber essa porção mais central, que vai receber os raios solares, chamadas de zona tropical, tá bom? E lembrando que o nome dessa zona aqui, ó, são chamadas, né? Vou puxar aqui a setinha, ó. Zonas de baixa latitude. Baixa latitude, tá certo? Zonas de baixa latitude. Por quê, professor? Porque a latitude ela vai de 0 até 90, ó. É algo, né, que vai de 0 grau a 90 graus, tá bom? Seja isso norte, seja isso sul, tá bom? 90 graus norte, 90 graus sul. Então, as regiões que estão mais aqui, as zonas de baixa latitude, nessa faixa aqui, recebem, né, maiores raios solares. Por consequência, o clima vai ser mais quente. Fortaleza tá nessa faixa aqui, cara. Desculpa o palavrão, me empolguei agora. Mas tá aqui, ó, tá certo? Dessa zona aqui, ó, baixa latitude, zonas tropicais, né? Tanto, né, já te adiantando, né? Eu não consigo me segurar, né? Mas o clima de Fortaleza é chamado clima tropical quente e subúmido. Cara, não entendi foi nada. Calma. Você já sabe por que é tropical, né? Já estamos construindo o clima de Fortaleza. Você sabe que é clima tropical quente e subúmido. Tropical você já sabe. Zonas tropicais. Zonas que recebem as maiores incidências solares. Zonas que estão chamadas de baixa latitude. Show de bola? Tranquilo? Tranquilo? Simbora nós. Professor, o que é altitude? O meu aluno, a altitude também ela vai ter uma referência, beleza? Também vai ter uma referência, ó. Seguinte, se a referência da latitude, perdão, é a linha do Equador, qual vai ser a referência da altitude? Justamente, meu aluno, ó, o nível do mar. Nível do mar. Nível do mar. Então, ó, então vamos fazer aqui um desenho, vou desenhar um perfil, tá bom? Ó. Fazer aqui um perfil, certo? Você está vendo aqui de lado, tá certo? Aqui é a faixa de praia. Vou colocar, simbolizar aqui as ondazinhas. Toda essa parte aqui é que nós conhecemos como o mar, tá certo? O mar, beleza? Tranquilo? E aqui começa a cidade, daqui para cá a cidade. Então, geralmente, meu aluno, as cidades mais litorâneas, tá bom? Como, por exemplo, Fortaleza, ela é uma cidade litorânea e já está próxima ao mar. Fortaleza vai ter uma altitude mais baixa, né? Por consequência, o clima de Fortaleza vai ser um clima mais quente, né? Um clima mais quente, tá bom? Por causa dessas proximidades aqui, a altitude ela é baixa, né? Não tem altitudes elevadas em que a pressão é baixa, né? Como nós sabemos, quanto mais alto for o relevo, mais ele tende a ser frio, né? Como por exemplo aqui Guaramiranga, Ubajara, são relevos, né? Que possuem altas, elevadíssimas altitudes e tem um clima mais baixo, né? mais frio, né? Então assim, ó, então perceba que a altitude já tem como referência o nível do mar, tranquilo? No slide eu vou te mostrar bem direitinho, tá certo? Então estou só construindo isso aqui para você tomar nota, anotar, pegar os bizus, show de bola? Meu aluno, partindo aqui, ó, para agora para maritimidade, como você tá vendo aí, né? O nome maritimidade te lembra o quê? O que é que vai lembrar maritimidade? Exatamente, eu sei que você falou mar, o mar, tá certo? O mar. Então, as cidades em que, ó, mais próximas dos mares, né, elas por consequência vão ter um clima, como ali falei aqui, né, vai ser influenciado. E isso, né, não estou dizendo que vai ser mais quente ou mais frio, mas temos que observar como é que é a configuração, a composição desse oceano. Como assim, Caio? Existe um negócio chamado La Nina, existe um fenômeno chamado El Nino. O La Nina é o resfriamento
perdão, do Oceano Pacífico, né? O El Niño é justamente o aquecimento, então vai depender, né, dos fenômenos climáticos, da composição da água, tá certo? Mas a maritimidade ela tem a ver com o mar, que vai influenciar também naquele determinado clima. Show de bola? Então guarda essas informações aqui, não se preocupe, no nosso PPT vou trazer bem direitinho para você e você tem acesso a isso aí, show de bola? Nível do mar, massa de ar. Massas de ar. Professor, o que é a massa de ar? É como o próprio nome está dizendo, né? São as massas em que elas vão carregar uma massa de ar que vai carregar, ó, certo? As características dos locais em que ela foi gerada. Caio, como assim? Eu não entendi nada. Vai entender agora. Certo? Eu vou desenhar aqui, mas eu vou apagar, tá certo? Para dar espaço para isso aqui. Mas vamos pegar o globo terrestre, de forma geral, tá bom? O globo terrestre, não. Globo, tá bom? Esfera perfeita, tá certo? Bem aqui embaixo, nós sabemos que existe o quê? O continente Antártico. Antártico, né? Suponhamos aqui que forme uma massa de ar bem aqui. Uma massa de ar, né? Meu aluno, ele vai carregar as características desse local em que ele foi gerado. A Antártica não é fria? Então essa massa de ar, por consequência, vai ser fria. E ela vai levar para essas características aonde ela for passando. Então vamos supor que ela suba aqui para o Brasil. Né? Ou seja, é uma massa de ar que surgiu aqui, possui essa característica de ser fria, vai trazer essas características por onde ele for passando. Então vai trazer o frio aqui para o Brasil. E de fato isso existe, né? Que nós chamamos como massa polar antártica, um MPA. E esses fatores existem, né? São fatores, são conhecimentos geográficos, né, que eu estou trazendo para ti, né? Caso você não tenha lembrado disso aqui na tua escola, tá aqui relembrando, né? De forma bem simples, bem objetiva, prática. Show de bola? Então, e lembrando, né? O que é uma massa de ar? O que é um vento, né? O que é um vento, né? Pegou viagem, né? Pô, o que é um vento? Eu quero saber disso, mas é importante saber, ó. Porque a massa de ar é justamente um deslocamento, né? O vento é o deslocamento dessa massa de ar que está em um local de alta pressão para um local de baixa pressão. Aquele local já está tão pressionado, a pressão já está tão alta que o ar ele é expelido, ele é expulso. Então, o vento é isso, né? O deslocamento dessas massas de ar de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão. Show de bola? Tranquilo? Então guarda essas informações aqui, porque ó, geralmente aqui o sul do Brasil ele é mais frio por carregar, porque ele recebe isso aqui, ó, essa MPA. Então eu percebo como também as massas de ar, elas são, ó, fatores que vão determinar também no clima. Show de bola? Tranquilo? Então guarda essas informações aqui, agora eu vou apagar, tá certo? Para me explicar como a vegetação também, né, no caso aqui, ó, vai influenciar o clima. Qualquer coisa, você pausa o vídeo, bate print aí, né? Volta aí. Toda essa plataforma EAD tem essas vantagens para você, show de bola? E a vegetação, professor, como é que ela vai influenciar? Meu aluno, existe o seguinte, tá bom? Aqui eu vou tentar ser bem resumido mesmo contigo, tá certo? Porque isso aqui, lembrando, né? Que se fosse uma aula mesmo de geografia nesse sentido, demoraria, né? Daria aí diversas aulas, né? Mas, ó, o que é que a vegetação ela é importante? Eu vou te explicar um processo que vai me ajudar a explicar isso aqui, tá certo? As plantas, elas, como você sabe, elas evaporam água. Isso você deve saber. Caso não, guarda essa informação. As plantas, elas evaporam, tá bom? Quando chove lá, existe um processo chamado, ó, já vou anotar para ti, um negócio chamado, vou até colocar de vermelho, né, cara? Para ficar bem destaque, né? Vou quebrar aqui, ó, o padrão, mas vou colocar vermelho só para colocar um destaque. Existe um processo chamado de evapotranspiração. Evapotranspiração é a forma como a planta ela libera a água, né, para a atmosfera. Pessoal, o que é que tem a ver isso aí? Meu aluno, os locais em que esse processo aqui, ó, esse processo aqui de evapotranspiração, ele for alto, vamos supor que esse processo de evapotranspiração seja alto, lá ele vai carregar, por consequência, altas, colocar aqui a setinha para cima, simbolizando altas umidades.
E como você sabe, né, o local que ele é muito úmido, ele por consequência ele tem a ser um pouco frio, né? Como, sei lá, uma serra, né? Uma serra carrega esses muito úmido, né? Ser úmida, ela tem a ser mais frio. Então o processo aqui é a evapotranspiração, esse intenso processo de liberação da água novamente para a atmosfera, tá bom? Exemplo, né, disso aqui, como caso, né, melhor falando, seja alto, esse processo de seja alto, lá vai carregar uma alta umidade, né? Influenciando aí no clima, beleza? Então, é só um exemplo de como a vegetação aqui ela vai influenciar nesse sentido, show de bola? As correntes marítimas, né? As correntes marítimas aqui, ó, vai te aproveitar todo o quadro para você aí, né? Deixar bem bisurado mesmo, tá certo? Então, as correntes marítimas é justamente aquele ali que eu acabei de te explicar. Um pouco mais aqui, né? Tem um processo que ele está basicamente contínuo, né? Vai carregar toda aquela informação da temperatura da água, né? Você sabe que existe o chamado ciclos da água, né? O ciclo da água. A água ela vai evaporar, ela vai ser levada para o continente, vai precipitar. A água, ao ser precipitada, ela tem basicamente alguns destinos, como por exemplo, ela pode ser infiltrada, formando os lençóis freáticos, ou ela pode ser escoada, tá bom? Formando os rios, riachos, né? As chamadas bacias hidrográficas, beleza? Então, as correntes marítimas, né, tem essa característica aqui, tá bom? Eu não vou me aprofundar muito porque não nos interessa tanto, né? É tanto que deixa eu até subir isso aqui, tá certo? O relevo, né? Mas daqui a pouco eu te explico melhor quando a gente for pro nosso PPT, beleza? Não se preocupa, tá certo? Vou até subir aqui, ó, o relevo, para eu fazer um negócio que bem só massa para ti, você vai gostar. Relevo. Professor, como assim um relevo? Como você sabe, meu aluno, né? Do relevo, quanto mais alto, vamos supor, mais alto for o relevo, mais ele tende a ser, né, uma temperatura mais fria, né? Um clima mais frio, certo? Um clima mais ameno, né? E por aí vai, tá certo? Coisa que eu vou te explicar aqui, não se preocupe quando a gente for ver o nosso PPT, show de bola? Tranquilo, né? E claro, né, quando ele for mais baixo, né, temos que observar, não digamos assim, né, sem ser determinante, ele é mais alto, ele é mais frio, ele é mais baixo, ele é mais quente, né? Temos que ver, porque por exemplo, ó, volta aqui comigo. Vamos supor um relevo em que ele esteja inserido bem aqui, no extremo norte. Ele vai ser quente? Não, não. Extremo norte, né, a gente já sabemos que as temperaturas são bem mais elevadas, né? Mas o que eu estou querendo mostrar é o que? Geralmente, quando o relevo é mais alto, as suas pressões tendem a ser menores, né? Tendem a ser menores, trazendo aí esse clima mais frio, né? Pelo amor de Deus, não vá sair dizendo que o professor falou que quando o relevo for baixo ele é quente, não. Porque temos que ter essa noção geral, né? Tem um relevo bem aqui, que é bem baixinho aqui na Antártica, ele vai ser quente? Não, mano. Vai ser não, vai ser frio, né? Porque, ó, baixa latitude, alta latitude, né? Lembra que as baixas latitudes é que elas têm essas temperaturas maiores, né? E acrescenta aí, ó, as zonas de baixa latitude, né? Cadê o azul? Né, ó? Zonas de baixa latitude, elas possuem, ó, temperaturas maiores, né? Maiores temperaturas, né? São as chamadas também, ó, zonas tropicais, né? Eu gosto que nas minhas aulas de geografia, quando eu for explicar, né, a questão de fatores do clima, ficar muito na parte mesmo da própria latitude, né, que realmente explica bem, né, a questão climática, beleza? Agora vamos aqui comigo, ó, você entendeu todo esse panorama aqui geral, né, da maritimidade, da latitude, altitude, massa de vegetação, corrente marítima, relevo, como essas marmotas aqui vão influenciar no clima. Beleza, cara, eu entendi. Agora, Fortaleza, eu quero saber Fortaleza, mano. Eu tô aqui, eu paguei essa merda aqui, foi pra Fortaleza. Beleza, anota comigo aí, ó. Simbora. Clima de Fortaleza. Clima Fortaleza é um clima romântico, não brincando, né, cara? A praia dos crush aqui, ó. Mas não, clima de Fortaleza. Já vou te adiantando que o clima predominante em Fortaleza é justamente o clima tropical quente. Você já sabe por que é tropical quente? Porque, ó, voltando para cá comigo, zonas de baixa latitude, chamadas zonas tropicais, e zonas em que possuem as maiores temperaturas, tá bom? Tornando aquele determinado local mais quente, beleza? Ó,
Clima tropical quente subúmido. Professor, por que subúmido? Porque Fortaleza, meu aluno, ele é uma cidade litorânea, né? Quer ou não, carrega justamente essas umidades, essas maritimidades trazidas pelo mar, né? Geralmente as faixas litorâneas, né, tem um clima mais ameno, né? Possui um bom regime de ventos, tá certo? Que vai trazer essa característica aqui, né? E lembrando, né, alguns fatores que vão influenciar no nosso clima são justamente, eu quero que você anote, tome nota de 2, tá bom? A chamada zecite, que é a chamada zona de convergência intertropical, ela que vai trazer as chamadas chuvas para Fortaleza, ela que vai trazer, tá certo, as nossas chuvas e claro, né, aliadas ao El Niño, a Laninha, perdão, tá bom? Mais a Laninha, tá certo? E ou também um chamado ventos alísios. Os campos alísios, né? Lá quem já assistiu aí Cavaleiro do Zodíaco, né? Gosta dessa mitologia grega aí. Os ventos alísios são justamente os ventos que perpassam pela praia de Fortaleza, né? Os nossos ventos que carregam aqui, né? Então quando você vai lá para a praia, passa lá o vento, né? Ventos alísios, tá bom? Então são todas condições climáticas aqui que vão trazer toda essa importância, né? Para a nossa cidade, vão caracterizar justamente o nosso clima aqui de Fortaleza, tá bom? O pincel aqui já está nas últimas, né? É expulsando aqui pra gente ir pro nosso PPT, beleza? Então, guarda essas informações aí, meu aluno, show de bola? A questão da própria latitude, massa de ar, massa marítima, né? Maritimidade, massa de ar, vegetação, corrente marítimo, relevo e o clima de Fortaleza, né? Aqui, ó, clima tropical quente, subúmido, né? Só última observação, eu prometo, né? Fortaleza está inserido onde? Em que estado? Ceará. Professor, qual o clima que predomina no Ceará? É o clima tropical quente subúmido? Não. O clima que predomina no Ceará é justamente o clima chamado semiárido, tá bom? O clima semiárido, ele tem a característica, tá certo? Só observação, não confunda, tá bom? Leva para a informação que o Fortaleza possui isso aqui, clima tropical quente subúmido, tá bom? Mas eu estou falando do Ceará para a gente fazer esse link, tá certo? O Ceará ele possui um clima chamado clima semiárido. A principal característica do clima semiárido, professor, chuvas má distribuídas. Como assim? Caso você seja do Ceará, algum interior do Ceará, ou mesmo de Fortaleza, você sabe que chove quando aqui no Ceará? Começo do ano, né? Depois passa lá no segundo semestre não chove nada, né? Ou seja, temos uma má regularidade de chuvas, tá certo? E lembrando, meu aluno, essas chuvas aqui para Fortaleza, nós temos um chamado, né? Quadra chuvosa, tá certo? Deixa eu colocar aqui, ó, com azul, porque aqui também nós temos, ó, uma característica de má distribuição. Também, tá certo? Perdão aqui, desculpa aí, meu aluno. Desculpa aí. Má distribuição. Tá certo? Tá pegando aí na câmera, né? Má distribuição, tá certo? Basicamente chove aqui, meu aluno, no período chamado, ó, de fevereiro. Rapaz, fevereiro a maio. É o que nós conhecemos, ó, anota, toma nota aí disso aqui também, ó. Nós chamamos esse período aqui, de fevereiro a maio, período que chove aqui, basicamente em Fortaleza, período de quadra, rapaz, eu tô errando tudo hoje, viu? Quadra, mesmo as informações, quadra chuvosa, show de bola? Quadra chuvosa. Tá bom? Então aqui tendo essas informações aqui climáticas em Fortaleza, tá bom? Então guarda essas informações aí no teu coração. Eu sumi, voltei agora. Vamos aqui para o nosso PPT, né? Pra gente finalizar essa aula, a gente resumir isso aqui bem direitinho para ti. Então, tá aí, meu aluno, fica sempre, mais uma vez, o convite para você seguir nas redes sociais, né? Agradeço de coração se você puder me seguir, me ajuda bastante. Custa nada, né? Mentira, já custou o preço do curso, mas me ajuda, professor, né? Então, voltando para cá, ó, fatores de condição climática, né? Então, os fatores de condição climática, meu aluno,
São todas condições que vão determinar ou interferir o clima, né, no caso dele e seus resultantes, tá certo? Eles vão nos ajudar a explicar o porquê que aquela região ela pode ser quente, ela pode ser úmida, tá certo? Por isso que eu comecei essa aula abordando esses temáticos para você, como por exemplo, latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massa de ar, vegetação, corrente marítima e até mesmo relevo, tá certo? Vimos isso aí bem direitinho, tá certo? E aqui eu coloquei para você resumidamente mesmo, tá bom? Os fatores climáticos, como por exemplo a latitude, né, que está intrinsecamente ligada à radiação solar. Eu te falei da questão da radiação solar. Os raios solares chegam muito aqui, né, quando batem na Terra, quando incidem na Terra, nas zonas mais centrais, nas chamadas zonas tropicais, tá bom? Então, quanto mais próximos ali do Equador, zonas de baixa latitude, coisa que eu te falei também, mais as temperaturas tendem a aumentar. Volta aqui comigo no quadro, para não deixar eu mentir, tá certo? Não deixar eu mentir. Linha do Equador, zonas de baixa latitude, tá certo? Chamadas zonas de maiores temperaturas e zonas tropicais, beleza? Tranquilo? Voltando para cá, ó. Por outro lado, à medida que nos direcionamos nas zonas polares, né? Nas zonas de alta latitude, zonas de alta latitude, tendem a ser menores as temperaturas, né? Beleza? Então, as altitudes, né? Quanto mais altas forem as altitudes, maior pressão a atmosfera costuma ser menor, né? É uma questão, digamos que inversamente proporcional. Quanto mais altas forem as altitudes, menores serão as pressões, né? Além do fato da própria radiação ser mais diminuta, beleza? Assim, meu aluno, ó, a temperatura costuma ser inferior, o que nos faz concluir que quanto maior a altitude, menores são as temperaturas, né? Ou quanto mais próximo do nível do mar for, maiores são as temperaturas, beleza? Tranquilo aí, tá bom? Então, pega essa anotação aí, pega essa informação bem direitinho pra ti, tá certo? Beleza? Ó, falei também com você sobre a maritimidade e a continentalidade, ó, que são justamente termos que vão designar, respectivamente, no caso a maritimidade, ó, a proximidade de um local com o mar, e a continentalidade, a sua posição em região a aquela massa continental, beleza? O que vai interferir diretamente no clima. Como assim, professor? Me explica aí, ó. Isso ocorre porque o solo costuma se aquecer ou resfriar mais rapidamente que a água, o que acarreta uma maior amplitude térmica, que vai ser a diferença entre a maior e a menor temperatura ao longo do ano em regiões continentais e o inverso em regiões litorâneas, beleza? Te expliquei a massa de ar, meu aluno, que é justamente, né, no caso, e em função das próprias diferenças de pressão na atmosfera, temos a movimentação do ar. Lembra que eu te falei que o vento ele é formado, né, quando aquela pressão já está tão alta, ele é expelido, ele é expulso para uma zona de alta pressão, ou zona de baixa pressão, perdão, tá bom? Então, o vento é uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão. Show de bola? Então, quando esse movimento ocorre em blocos de ar com a mesma temperatura e umidade, vão se formar as massas de ar, beleza? O que transferem suas características para o clima dos locais onde ele passa. Volta aqui comigo, ó. Lembra que eu fiz aquele desenho, né? Do globo lá, daquele vento que foi formado, no caso que eu apaguei, mas você deve lembrar, qualquer coisa volta no vídeo aí depois que eu falar isso aqui, tá certo? É aquela massa de ar que foi sendo feita, né, sendo construída lá na Antártica, ela carregou as características, né, daquele clima frio, seco, por aí vai, e levou essas informações para onde ela passou, no caso aqui para o sul do Brasil, né? Então, o sul do Brasil ele recebe muito essa questão fria, né, por conta daquela massa de ar, que são justamente essas que carregam, né, onde elas nascem, né, elas carregam essas informações e vão levar para os locais em que elas perpassam. Show de bola? Aí vamos voltar para cá, ó. Aqui, né? Quando esse movimento ocorre em blocos de ar com a mesma temperatura e umidade, formam essas massas de ar que transferem suas características para os climas dos locais onde passam, né? Vou te explicar agora isso aqui. Massa de ar frio e úmida, por exemplo, são responsáveis por diminuir as temperaturas e aumentar a umidade, né? O encontro de duas massas de ar diferentes, né, formam essas frentes de ar, né? Frente de ar fria, frente de ar quente, né? Coisa que não vai nos interessar nessa aula eu te explicar, certo? E a vegetação, né? Te expliquei lá, né? Da questão lá da absorção dos raios solares, a questão, ó, da evapotranspiração, tá bom? Então, quanto maior a evapotranspiração, maior vai ser a umidade daquele local, tá certo? O que vai ajudar a diminuir as temperaturas, né? Claro, né, se eu tenho altas umidades,
consequentemente eu vou ter um clima mais ameno, uma temperatura mais baixa. Show de bola? Tranquilo, meu aluno? A questão do relevo, né? Ó, também, né, influencia o clima, porque quanto mais altas as regiões, né, elas impedem a passagem de ar, fazendo com que algumas regiões se tornem mais secas ou mais desérticas. Professor, o senhor fala que quanto mais alto for, mais frio. Mas volta aqui comigo rapidão, deixa eu te explicar isso aqui. Você sabe que quando você sobe numa serra, geralmente a temperatura é mais fria, não é verdade? Mas, por exemplo, aqui que eu te falei, seguinte, ó, para você dizer que eu estou ensinando errado. Tá aqui uma zona alta, tá certo? Você sabe que existem os ventos, né? Deixa eu desenhar mais alto. Esse aqui é um exemplo, não é maritimidade, é só um exemplo para te explicar a questão do relevo, tá bom? Porque aquele não tem espaço, beleza? Tem uma massa de ar aqui, meu aluno, ó, vamos supor, né? Uma massa de ar que vai precipitar, que vai chover, ela vai sendo levada para cá pela ação dos ventos, tá bom? Ela vai subir, ó, ela vai subir, vai subir, vai subir, e ela vai precipitar, ou seja, ela vai chover bem aqui, né? Ela vai chover, ó. Tá bom? Esse vento, essa massa de ar, depois que choveu, ela está seca, né? Vindo para cá apenas, vindo para cá sem chuva, né? Então essas zonas aqui, essas pessoas que moram por aqui vão ficar, né, sendo sem água, né, sem chuva, tornando a região mais seca, tá bom? É isso que ele quis falar. Mas claro, você sabe também, né, eu frisei mais a questão, caso você esteja aqui em cima, né? Quando você sobe no céu, sabe que a altitude mais alta, as temperaturas vão ser menores, né? Mas existe também essa questão aqui, beleza? Por isso que eu quero trazer as máximas informações aqui no quadro, depois complementar com o nosso PPT, show de bola? Então, guarda essas informações aqui, beleza? Vamos voltar para cá, ó. A questão das correntes marítimas também, né? Te expliquei, perdão. Questão das correntes marítimas, né, que vão apresentar condições específicas de temperatura, né, influenciando diretamente no clima. Em regiões em que o mar é mais quente, aquele que eu te expliquei, né, a questão lá do La Nina, né, que é do El Nino, que é os aumentos, né, da temperatura lá do Pacífico, tá certo? Então, o mar é mais quente, né? Então, a evaporação aumenta e eleva a umidade que se dispersa para as próximas regiões, para as regiões mais próximas, né? Beleza? Então, guarda essas informações aí, beleza? E o clima de Fortaleza, né? Te expliquei naquele quadro aqui, naquela parte, né? O meio ambiente de Fortaleza tem características semelhantes ao que ocorre em todo o litoral do Brasil, né? O clima é tropical, você já sabe do porquê tropical quente, né? Já sabe o porquê do clima tropical quente, beleza? Com médias anuais, ó, de 26,5 graus Celsius, né? Sendo de dezembro a janeiro. E os meses mais quentes de julho mais frio, né? Porém com diferenças mínimas de temperatura, né? Aqui o verão dura o ano todo, né? Basicamente porque nós não temos essa diferenciação das estações do ano bem definidas, né? Pela proximidade aqui muito com a linha do Equador, nós não conseguimos sentir muito bem as definições das estações, tá certo? Mas guarda essas informações aqui de Fortaleza, tá certo? Então mesmo nos meses mais frios, de maio até julho, quando a temperatura do estado sul e do sudeste chega a menos de 10 graus Celsius, a temperatura média de Fortaleza chega a ser 25 graus Celsius. Por quê, professor? Volta aqui comigo, ó. Proximidade da linha do Equador. Altas incidências de raios solares. Por isso que nós não percebemos as 4 estações do ano bem definidas, né? Temos as 4 estações? Temos, né? Verão, calor, quentura e mormaço, né? Mas brincadeira essa parte, né? Por isso, né? Que Fortaleza aqui tem, né? Essa dificuldade em sentir esse frio, né? Porque mesmo na questão do inverno, período de chuva, né? Temos a questão aqui também dessa informação aqui. E a observação que eu quis, né, escrever aqui contigo agora. O seguinte, ó. Aqui em Fortaleza, né, quando chove, né? Você volta aqui comigo no quadrão. Quando chove aqui em Fortaleza, eu te falei, né, que é o período de fevereiro a maio, conhecido como quadra chuvosa, né? E tem as características de ser mais distribuída. Por quê? Porque chove de fevereiro até maio no período chamado quadra chuvosa. Por quê? Porque ela é mais distribuída de fevereiro a maio, né? Pra deixar bem fixo em ti, tá certo? Mais distribuição, por quê? De fevereiro a maio, o resto do ano não chove. Período chamado de quadra chuvosa, porque é quadra chuvosa, porque é 4 meses. Fevereiro, abril, maio, junho, né? Maio, tá certo? Por quê? Tem mais distribuído. Tá bom, entendi? Show de bola. Guarda essas informações. O que é que causa a nossa chuva aqui? Zecite, né? Beleza. Professor, o que é que o senhor quer falar isso aqui? Por quê, meu aluno? Nós temos aqui em Fortaleza uma ideia errada, deixa eu aparecer aqui na câmera, né? Temos a ideia errada de dizer que quando chove em Fortaleza está no verão, ou está no inverno. Errado, meu aluno. Claro que existe a questão, né? Dos mais velhos, né, da galera do interior, né?
Ah, vai começar o inverno. Eu vou discutir com uma pessoa dessa? Não. Por que, senhor? Porque a nossa chuva é chuva de verão. É que nem aquela música, né? Quando chove aqui em Fortaleza, nós estamos no verão. Certo? Então, aqui em Fortaleza é doido até por causa disso, né? Aí o pessoal fala, né? Os mais antigos, né? A galera dos profetas, né? Do clima, né? Os profetas da chuva, né? Ah, vai começar o inverno. Eu vou discutir com uma pessoa dessa, né? Você vai? Não, mas guarda a informação que quando chove aqui em Fortaleza, estamos no verão. Beleza? Então, voltando para cá para o nosso PPT, ó. Só para finalizar, né? Trouxe o dado do IPES mesmo, tá certo? Opa, perdão. Do IPES, né? Vai dizer que o clima de Fortaleza é o clima tropical quente e subúmido. Se você colocar lá no Google, clima Fortaleza, CE, né? Tem que colocar o estado. IPES, que é um dos principais órgãos mais confiáveis que nós temos de dados em Fortaleza, no Ceará de forma geral, vai aparecer isso aqui, tá bom? Clima tropical quente subúmido. E meu aluno, aqui, né, voltando comigo aí, eu me despeço de você, espero que essa aula tenha sido aí divertido, né, para ti, né? São assuntos assim quando nós vemos nas escolas. A gente veio com o meu receio, né? Mas espero que tenha sido bastante resumido e objetivo para ti, né? Tenha aproveitado o máximo de informações, né? E claro que não vai nos interessar todas aquelas informações aqui relacionadas à Fortaleza, tá bom? Então aqui eu me despeço de você, agradeço a sua companhia, qualquer coisa volta no vídeo, tem as minhas redes sociais bem aqui para você perguntar, né? @Caio_VictorP. E é isso, tamo junto, até a próxima, valeu!